Fala aí galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo do projeto de Educação Financeira e Empreendedorismo da Elabore. No vídeo de hoje nós vamos continuar a falar da catapulta. Lembra, gente, que a gente fez uma catapulta na aula passada, no vídeo passado? Bem legal, né? Vocês fizeram? E aí, hein, gente? Quem fez viu que é uma experiência muito legal fazer e depois, mais legal ainda, é brincar com a catapulta. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando da catapulta, então não esqueça, gente, antes da gente ir pro vídeo, de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o seu joinha, apertar o sininho de notificações e principalmente, se vocês tiverem dúvidas, comentem! E agora, bora lá pro vídeo! A única tarefa que ficou do vídeo passado para a gente fazer era escrever um manual de instruções de como a gente pode fazer para montar uma catapulta, né, gente? Então, no meu caso, o manual de instruções que eu faria são exatamente aqueles passos que eu fui falando com vocês enquanto eu ia montando. Vocês viram no vídeo passado que eu ia montando a catapulta e falando, ó, eu vou juntar agora tantos palitos, e eu fui fazendo a montagem e ao mesmo tempo eu ia narrando aquilo que eu estava fazendo. Então se a gente pegar aquilo lá e colocar em frases, em itens, se torna um manual de instruções. E como que ficou o manual de vocês? Tem todos os itens, tem todos os detalhes, fala da segurança, é uma coisa muito importante da gente fazer, né, gente? Lembrando que esse manual deveria ter sido escrito ali na página 22 do livro. Agora, gente, na página 24 a gente vai falar sobre preço de custo e o lucro que a gente pode ter com uma catapulta. Professor, dá para fazer isso? Dá para ter lucro? Dá para calcular o custo? Dá sim, a gente vai ver como é legal a gente calcular e verificar o quanto que a gente gastaria para produzir catapultas de brinquedo e depois vender essas catapultas e ter lucro com isso. Seria legal, né, gente? Tem gente que não gostaria de montar catapultas e mais gostaria de brincar com elas. Aí o que a gente pode fazer? Produzir e vender para essas pessoas? É uma ideia, é empreendedorismo. Vamos dar uma olhada? Abre o livro lá na página 24. Determinando o preço de custo de cada catapulta. Vários fatores influenciam no preço de um produto ou serviço e com a sua catapulta não é diferente. Observe na tabela o preço dos materiais utilizados. Material: palito, elástico e colher. Preço por unidade: 5 centavos para o palito, 8 centavos para o elástico, 20 centavos para a colher. Custo do material, gente, ainda está em aberto, então vocês vão calcular e colocar aí. Mas antes, vamos dar uma olhada no que está aí do lado? O custo vai depender da quantidade de material que cada dupla utilizou para confeccionar a catapulta. Lembrando que a gente não fez em dupla, a gente fez individualmente, né? Cada um fez a sua. Por exemplo, se uma dupla utilizou 9 palitos, 6 elásticos e uma colher, terá os seguintes custos. 9 vezes 5 centavos, que é o custo do palito, que é igual a 45 centavos. 6 vezes 8 centavos, que dá 48 centavos, que é o custo do elástico. E 1 vezes 20 centavos, que é uma colher só, 20 centavos. Então preencham a tabela com esses custos já calculados com a quantidade. Agora no item B, vocês devem registrar qual é o custo total para produzir essa catapulta aí do livro. Eu sei que no caso de vocês e no meu também, eu usei muito mais palitos e ainda muito mais elásticos, né? Vocês viram que essa quantidade aí de palitos e de elásticos que ele coloca aí no livro é uma quantidade menor. Eu acabei usando mais, vocês viram no vídeo passado. Mas vamos fazer a conta de acordo com o que ele está colocando aí no livro, até para a gente ter uma correção padronizada no próximo vídeo. Tudo bem, gente? Então preencham aí o custo total que deu com esses materiais que você já preencheu na tabela aí no custo de cada tipo de material, né? Já com as quantidades multiplicadas que a gente acabou de ler. E faça essa soma para verificar o total. E escreve aí no item B. No item C, você vai responder também sobre o tempo que você gastou para fazer a catapulta. Eu não gastei aquele tempinho lá do vídeo não, gente. Vocês viram que teve umas adiantadas ali, né, uns cortes e tal. Eu gastei um pouquinho mais de tempo do que aquele lá do vídeo. Mas se eu coloco o tempo todo, vocês iam ficar assim, cansados para ver um vídeo demorado, né, de alguém montando uma catapulta. Mas também não foi muito mais tempo do que aquilo não, tá? Então eu gostaria que vocês colocassem o tempo que vocês levaram. Mais ou menos uma estimativa, quantos minutos vocês levaram para fazer a catapulta de brinquedo de vocês. Na página 25, nós continuaremos com algumas atividades falando sobre o custo da catapulta. Só que você vai falar assim, mas professor Rodrigo, o custo já está calculado, são esses centavinhos aí que a gente somou e deu o custo de uma catapulta. Não, a gente só calculou o custo do material.
Agora a gente tem que calcular também uma coisa chamada mão de obra. O que é mão de obra? É o valor que se atribui ao tempo que alguém gastou para produzir essa catapulta. Então você tem que pensar mais ou menos assim, ó, você pode pedir ajuda do seu pai, da sua mãe, de um familiar, para te ajudar a estimar mais ou menos o quanto que seria o valor que se pagaria para alguém gastar um tempo ali para fazer essa catapulta. Vamos dar um exemplo. Suponha que você fale assim, ó, para um montador de catapultas eu vou pagar R$10 por hora. Só para dar um exemplo, vocês vão pensar aí num valor estimado aí para vocês. Agora vamos supor que a pessoa só gastou meia hora para fazer, você gastou meia hora para fazer a sua catapulta. Quanto você acha que seria pago para essa pessoa que montou essa catapulta gastando meia hora, uma vez que ela recebe R$10 por hora inteira? Pensa aí, gente. Esse é meu exemplo, tá? Mas eu quero que vocês pensem no valor para uma pessoa receber como mão de obra e também pensa no tempo que você gastou. Agora no item B, juntando o custo com materiais e o custo com mão de obra, quanto que fica o custo total da catapulta? Faz a soma e registra aí no item B. Agora uma pergunta, gente, e eu gostaria que essa pergunta vocês respondessem aqui no comentário do vídeo. Você venderia essa catapulta que você fez por esse valor que deu do custo total? Você venderia por esse preço? Será que seria o ideal vender por esse preço? Se você acha que é por esse preço mesmo, coloca que sim e na letra D coloca que esse seria o preço de venda. Agora, se você acha que não, que o preço deve ser diferente, registra aí no item D um preço diferente e escreve aí também por que você colocou um preço diferente do valor do custo que você teve. Se você vender sua catapulta exatamente pelo valor do custo final, não terá lucro. Na venda de um produto, lucro é o dinheiro que se ganha após todas as despesas serem subtraídas. Só para a gente ter um exemplo, pessoal, e entender o que é lucro. A gente já viu que custo é aquilo que a gente gastou para produzir a catapulta, seja com materiais, seja com o trabalho de alguém, com o tempo também de trabalho de alguém. Isso tudo é o custo. Aí a gente tem um valor, que alguns de vocês eu imagino que deva ter colocado um valor maior, que é o valor de venda. É o que a gente vai chamar depois de receita. Receita é o que você recebe pela venda do produto. Também pode ser chamado de preço. E o lucro é a diferença entre o preço e o custo. Se você pegar o preço, vamos supor que a sua catapulta, você considera que ela deve ser vendida por R$3. E suponha que o custo para produzir foi de R$2. Se o custo é R$2 e você vende ela por R$3, você vai ter um lucro de R$1 em cada catapulta. É uma ideia interessante, né? É necessário que todo empreendimento a pessoa tenha o objetivo, como empreendedor, de ganhar algum lucro. É claro que a gente não vai pensar num lucro abusivo e nem pode, porque senão o nosso concorrente, que é o outro fabricante de catapulta, vai fazer uma catapulta mais barata do que a nossa, com um lucro menor, e vai vender no nosso lugar. Então a gente vai ter que ajustar nosso preço para não tomar prejuízo aí, fazer um monte de catapulta e não vender, né? Pessoal, comentem aqui no nosso vídeo qual é o preço que ficou a catapulta que vocês fizeram. Que cada um de vocês fez. Coloca aí no comentário, porque a gente vai fazer uma coisa bem legal. Depois de comentar, vocês vão voltar aqui no nosso vídeo para procurar ver qual é a catapulta que alguém comentou que é a mais cara e qual que é a mais barata. E aí você vai registrar lá na página 26 do livro, na atividade 3. Tá vendo que tá ali catapulta mais cara e mais barata? Registra ali os valores da mais cara e da mais barata. Lá na página 26 temos ainda a atividade 4, mas gente, infelizmente não vai dar para fazer o item B da atividade 4, que seria comparar as catapultas sua e de colegas, né? Porque a gente está ainda fazendo essas atividades de forma isolada, né? Cada um na sua casa. Mas a gente pode responder os itens A e o item C. No item A, vocês vão testar a catapulta de vocês e vão dizer o desempenho da catapulta. Se vocês acharam que ele foi bom, regular, ótimo, excelente, péssimo, tem vários itens aí, você preenche um xizinho naquele que você acha que corresponde ao desempenho da sua catapulta. E no item C, escreva aquilo que você mudaria na sua catapulta para melhorar o desempenho dela. Será que você enrolaria mais uma voltinha no elástico, colocaria mais um elástico, não sei, tiraria um palito? Pensa aí, pensa numa solução e coloca aí no item C. E já que a gente está falando de lucro, vamos dar uma olhada nas páginas 27 e 28, que tem mais uma atividade falando sobre lucro. Vamos lá? Falando em lucro, Carmen faz doces para fora. Ela cobra por sua mão de obra R$15 a hora. Veja o gasto que ela tem na produção de um dos tipos de doce. Mousse de maracujá. 2 maracujás, R$5. Uma lata de leite condensado, R$6,20. Uma lata de creme de leite, R$5,80. Um copinho,
10 centavos. Rendimento, 8 copinhos. Tempo, 1 hora. Se ela vender cada copinho de mousse por R$ 8,00, Carmen terá lucro? Explique sua resposta. Gente, para fazer essa atividade, toma um cuidado, tá? Os ingredientes ali, eles são ingredientes que dá para fazer a receita toda, mas cuidado que ali só está falando o preço de um copinho e está dizendo que o rendimento são 8 copinhos. Pensa também no valor do salário ali da Carmen de 1 hora, né, e o tempo que ela gasta para fazer a receita. No final, não esqueçam de dividir o custo total por 8 para ver o custo de cada copinho que ela vende, né? Ela coloca um preço de venda unitário de copinho, mas essa receita vai dar 8 copinhos. Beleza? Então faz com cuidado as contas, no encontro que vem eu vou corrigir com vocês. Madalena faz docinhos para vender. Ela cobra por sua mão de obra R$ 12,00 a hora. Veja quais são os gastos que ela tem na produção de 25 docinhos de leite em pó. Doce de leite em pó. 4 colheres de leite em pó, 24 gramas, R$ 1,10. Uma lata de leite condensado, R$ 6,20. 2 colheres de manteiga, 30 gramas, 70 centavos. 25 forminhas, 50 centavos. Rendimento, 25 docinhos, tempo, 1 hora. Pessoal, bem parecido, né? No item A vocês vão ter que calcular o custo desses docinhos. Agora perceba que nessa receita ela já coloca o valor de 25 forminhas e também a receita é para 25 docinhos. Então fique esperto aí na hora de fazer as contas. Já na letra B, ela coloca o preço de um docinho. Então não esqueça de pegar o custo dos docinhos lá da letra A e dividir por 25 para saber o custo de um e comparar com esse preço para ver se ela tem lucro. E é isso aí, pessoal. Nosso encontro vai ficando por aqui. Essas atividades do encontro 6 a gente vai corrigir no próximo, não esqueçam. E não esqueçam também de se inscrever no canal, dar o seu joinha, apertar o sininho de notificações e, principalmente, se vocês tiverem dúvidas, comentem. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!